Atualmente, a psiquiatria é extremamente importante porque nós vivemos num mundo em que o estresse do dia a dia, a correria, acaba criando condições propícias para que muitos transtornos atinjam as pessoas, principalmente aquelas que têm algum tipo de predisposição genética. Para falar sobre esses assuntos, eu estou recebendo aqui no estúdio da TVCI o doutor André Astetti, que é psiquiatra. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Falei certo, doutor? O preconceito hoje é menor? Tem diminuído, né, progressivamente. Eu acho que a informação muito mais disponível, né, também o aumento da disponibilidade de profissionais, né, treinados e com capacitação suficiente, também tem criado um contato maior com o público e desmistificado um pouco isso, né? E a aproximação dos psiquiatras dos outros ramos da medicina, né, eu acho que tem sido muito saudável, né, e acho que tudo isso são fatos recentes, no Brasil muito mais recente ainda, né, e nós somos um país que sempre careceu de uma tradição, né, em psiquiatria, né, diferente da tradição cirúrgica ou da tradição em medicina clínica, né, que o Brasil tem toda uma escola nesse sentido, um histórico, né, a psiquiatria brasileira é muito jovem, né, e jovem mesmo, a ponto de contar décadas, assim, em termos de grandes, maiores aquisições acadêmicas, né. Então, tudo isso, no todo, acabou criando um impacto que minimiza o preconceito, né, e aumenta também a aceitação das pessoas, tanto das patologias, da existência delas, como também dos valores profissionais, né. Doutor, nós vivemos, obviamente, num momento em que o volume enorme de informações, a necessidade da gente estar sempre bem informado, a correria diária, acaba transformando a vida da gente numa pressão quase contínua. E, obviamente, esse cenário não é positivo para o funcionamento do organismo e, principalmente, da cabeça que tem que administrar tudo isso. E, obviamente, existe o fator genético nessa composição. A vulnerabilidade. Na vulnerabilidade das pessoas. Nós já estamos mais conscientes da necessidade de saber dosar esse dia a dia ou a gente ainda está na correria sem pensar na própria saúde? Sabe que acho que primeiro vale a pena a gente abordar um pouquinho essa questão do mito do estresse da vida moderna, né? Eu me lembro, foi uma experiência bem interessante num congresso em que um colega estava apresentando históricos, a história disso tudo, né, desse conceito, né, da percepção do estresse em relação à vida cotidiana, né? E ele leu uma carta de um cidadão de Paris, né, escrevendo para o primo dele, dizendo assim, olha, a vida aqui em Paris está insuportável e realmente a vida moderna é um monstro, né, a civilização é um monstro, eu tenho inveja de você que está vivendo aí no campo e tudo mais, mas enfim, né, não venham para Paris. Um abraço do seu primo, Jean-Louis, Paris, 1601. Agora, doutor, a gente tem ouvido muito hoje em dia falar de pessoas que não conseguem sair de casa, que não conseguem pegar um carro, medos que aparentemente são inexplicáveis. Isso significa que nós estamos tendo um outro tipo de problema ou esses relatos hoje são mais frequentes por conta dessa facilidade de comunicação, que as pessoas estão mais atentas a esse tipo de problema? E exatamente o que é isso? Por que as pessoas têm esse medo? Então, essa questão acho que é uma grande oportunidade de estar vindo discutir esse assunto aqui. É referida a um conjunto de situações de alto nível de impacto sobre a vida das pessoas que fazem com que elas tenham temor, né, de se expor a ambientes e eventualmente pode criar esse cenário de encarceramento, né, a pessoa ficar presa em casa, né. Fundamentalmente, esse tipo de repertório costuma acontecer com pessoas que têm temor de passar mal. Elas têm medo de ter algum tipo de mal-estar físico, de diferentes modalidades, né? Tem pessoas que ficam preocupadas com poder ter falta de ar, pessoas que têm possibilidade de imaginar que podem desmaiar, ou ter um ataque cardíaco, ou ter um ataque de pânico, por exemplo, né? Então, quando uma pessoa começa a evitar situações por conta, de alguma forma baseado, né, na perspectiva de poder ter algum tipo de sensação corporal aversiva, elas preenchem critérios para uma síndrome que a gente chama de agorafobia. A agorafobia, na verdade, é aquilo que as pessoas imaginam da síndrome do pânico.
né? O que popularmente as pessoas chamam de síndrome do pânico é esse cenário que você colocou, medo de sair de casa e tudo mais, né? Isso, na verdade, é mais explicado por esse tipo de fobia, né, que a pessoa tem e que faz com que ela evite ambientes onde ou ela acha que teria mais chance de passar mal naquele ambiente, ou ambientes que criariam dificuldades para usar o repertório de defesa favorito, né? Então, por exemplo, se normalmente eu acho que às vezes eu tenho falta de ar e eu preciso poder ir para um lugar aberto e ventilado para me aliviar disso, estar num lugar fechado, para mim é ameaçador. Ou, por exemplo, vir nessa entrevista, não ter a liberdade de dizer assim, Tony, espera um pouquinho, preciso sair lá fora, né? Porque ia ser um vexame, né? Eu interromper a entrevista do nada, né? Isso me deixaria ansioso. Então, eu não viria para essa entrevista. Falei assim, poxa, como é que eu vou garantir que eu não vou passar mal lá, né? Na frente das câmeras? Pelo receio de que haja algum problema, a pessoa se isola. Simplesmente não vai, né? E, inclusive, fica ansiosa só de ter a perspectiva, por exemplo, da tua produção me ligar e falar assim, olha, você não quer fazer uma entrevista lá com o Tony para falar de agorafobia? Eu poderia ter falta de ar só de ouvir esse telefonema. Assim, me imaginando no estúdio, eu já estaria com falta de ar, por exemplo. Esse é um cenário que acontece com as pessoas com agorafobia. Isso pode acontecer e ir surgindo gradualmente na vida da pessoa, sem nenhum grande provocador, mas muito frequentemente as pessoas desenvolvem isso depois de ter crises de mal-estar físico de verdade. E a causa mais comum é ter ataques de pânico, né? Num ataque de pânico, a pessoa passa mal, com muito mal-estar físico, de forma imprevisível, né? De forma traiçoeira, podemos dizer. Isso se repete algumas vezes, a pessoa pode ir ficando traumatizada com isso, imaginando que aquelas sensações todas podem vir a acontecer, e ela começa a evitar situações, ambientes, né? Isso frequentemente são lugares fechados, mesmo se distanciar de casa, ou ficar sem a proteção de alguém conhecido como um familiar, então fica muito dependente da presença dessa pessoa, da companhia dessa pessoa para se sentir seguro, né? E vão se acumulando as regras, né, de isso é seguro, isso não é seguro, até o momento que a pessoa fica limitada para muitas coisas na vida. E, surpreendentemente, quem tem problemas mais sérios dessa natureza não consegue ir ao médico. Né? E as pessoas têm consciência de que isso pode ser... pode exigir um tratamento, as pessoas procuram ajuda? Essa é a questão, elas não sabem frequentemente, porque essa informação ela é um pouco menos complexa, teve menos espaço na mídia, né? Então, esses pacientes, por exemplo, pacientes que têm ataques de pânico, eles têm mais chance de ser tratados, porque eles passam mal, vão parar no pronto-socorro, o médico detecta e encaminha para tratamento. Mas quem tem ataques de pânico menos intensos, né, que não chegam aí a ambientes de emergência, ou tem basicamente esses temores agorafóbicos, né, que apesar de não ser a maior parte dos casos, mas é uma proporção razoável da população, coisa de 0,5% a 1% da população pode ter agorafobia, a ponto de atrapalhar. Gente que não consegue andar de ônibus, por exemplo, não consegue usar um elevador, né, claustrofóbicos se sobrepõe um pouco com isso, né. Essas pessoas frequentemente nem sabem que poderiam ser ajudadas, né, que poderiam ter um tratamento. E mais do que isso, tem dificuldades de buscar tratamento. Os médicos não sabem que elas existem, porque eles não aparecem no pronto-socorro, e elas às vezes nem sequer conseguem ir até um ambiente médico, porque não conseguem nem sequer usar transporte público. Então, a gente vê isso como uma preocupação de saúde pública, que essas são pessoas que podem passar anos, décadas, com limitações, né, com prejuízo social extenso, e não terem nenhum tipo de contato com o médico, até pela dificuldade. Essa pessoa, por exemplo, algumas pessoas, para sair de casa, para elas, é um sofrimento atroz. Você imagina ir ao consultório. Doutor André Astetti, nosso convidado de hoje aqui no programa. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade.